Então, como vocês puderam perceber, houve um probleminha aí e nós tivemos que dividir o nosso vídeo a nossa videoaula em duas partes. Então vai ter a primeira parte, que foi até aqui o tópico 4, o subtópico 4 do primeiro tópico, e estávamos finalizando o comentário do quarto subtópico, e agora nós vamos finalizar o quarto subtópico e entrar no nosso segundo tópico, tá certo? Houve uma necessidade aí de dividir o vídeo, a videoaula em duas partes. Muito bem, como eu estava comentando, os principais princípios da ética cristã, eu estava falando que ele se revelou nas Sagradas Escrituras e por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Tá? Neste aspecto, os princípios éticos éticos cristãos que que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Quando dizemos que os princípios éticos são para todas as épocas e culturas universais, nós temos aí o seguinte assunto. Nós temos um problema onde nós estamos vivendo uma época em que esses princípios éticos não estão sendo observados, tá certo? Não estão sendo observados. E aí o que acontece? O povo tem mudado a conduta cristã para a atualidade na qual eles vivem. Isso nós vemos muito até dentro das igrejas. Mudanças como que aquilo que era pecado hoje não é mais. Mas aqui diz que os principais, o princípio da ética cristã, ela vem de onde? De um Deus trino e santo que não muda, imutável. E onde que buscamos isso? Qual é a fonte? A palavra de Deus, que aí é plenamente inspirada. Então é da palavra de Deus que vem, né, os aspectos principais da ética cristã, enquanto o mundo não tem isso. E por esse motivo ela é adequada para todas as épocas. Para todas as épocas. Aquilo que foi dado para Adão lá no Éden, que ele precisava obedecer, continua sendo, passou pelo Abraão, passou por Noé, passou por todos os patriarcas e chega na graça em Cristo, continua sendo a mesma coisa. E hoje, para a nossa vida, é o mesmo pecado, é as mesmas coisas. Por quê? Porque o Deus que criou, ele é imutável, ele não muda. Muito bem. Então, aqui nós temos essa imagem na qual nós vemos aí todo o globo terrestre, todos os continentes, né, representando aí a cultura universal que Deus concedeu para todo este povo, para todo o universo, tá certo? Então é todo o universo, né, olhando aí de uma forma ampla aí na segunda imagem, nós vemos aí, né, os continentes divididos, onde o Deus Trino, ele estabeleceu conceitos e princípios para todo o mundo, e não simplesmente um povo. Agora, cada povo desse tem uma cultura e tem uma ética para o seu povo. Isso quando está falando da ética e da cultura no aspecto secular. Mas no aspecto de Deus não, no aspecto de Deus é imutável, porque
Ele não é Deus só para Israel. Ele não é Deus só para o Japão. Ele não é Deus só para o brasileiro. Ele não é Deus só para os Estados Unidos. Não, ele é um Deus de todos, de tudo e de todos. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê alcança a salvação, alcança a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho unigênito de Filho de Deus. Não tem uma nação estabelecida, não tem um privilégio de uma nação, porque ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Não tem raça, não tem cor, não tem sexo, não tem condição financeira, não tem nada disso. A alma de um é tão preciosa quanto a do outro. Muito bem. Aí, falando da ética e a moral. Olha para observarem aí sobre a ética. Olha, falando da ética aqui, nós temos aqui, ó, a ética e a moral. Falando da ética, nós temos, ó, a ética trata a respeito das virtudes e dos valores que devemos cultivar ao longo da vida. A ética diz respeito à consciência de obrigações morais. A ética nos produz a caminhos que devem percorrer para atingir com correção nos problemas morais práticos. Isso falando da ética. Mas de que ética? Da ética no sentido amplo, no sentido secular. E a moral? A mesma coisa. Olha, a moral trata-se das virtudes e valores propriamente ditos que constitui o espírito humano. A moral é o conjunto de regras e princípios instituídos na consciência da pessoa. A moral se manifesta na ação concreta de uma pessoa. Então, é aquilo que comentamos no início desse subtópico. O que quer dizer a ética e a moral? No sentido secular é isso. Muitos lugares, em muitos povos, o que é moral para mim pode ser imoral para outra pessoa. E assim vice-versa. Tá certo? Mas no padrão de Deus não. Temos as escrituras sagradas como um padrão da ética e da moral. Olha, o nosso segundo tópico, e assim nós já podemos passar para o nosso segundo tópico, onde nós vamos falar sobre fundamentos da ética cristã. Olha, neste tópico mostramos as principais seções bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Embora seja impossível mencionarmos o ensino integral da Bíblia sobre o assunto, que norteiam o senso ético de todo cristão, o Decálogo, os profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte, as epístolas paulinas em geral. Então, está dizendo que, embora seja um processo impossível de mencionar com integralidade o que a Bíblia diz, está dizendo que os estudos que contém ou que está na Bíblia Sagrada, o Decálogo, os profetas, os evangelhos, os sermões do monte, é a palavra de Deus. E aqui eu volto a dizer, onde muitas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra, não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o Decálogo é a palavra de Deus, os profetas é a palavra de Deus, os evangelhos é a palavra de Deus, ou são a palavra de Deus. Tá certo? Então, é isso que nós precisamos combater aí com afinco. É aquilo que muitas pessoas dizem que contém a palavra, mas não contém. É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ó, segundo tópico aí, também está dividido aí em 5 partes, ou 5 subtópicos: o Decálogo, os profetas, os evangelhos, o sermão do monte e, por último aí, as epístolas paulinas e gerais. Olha, o Decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Então, os 10 mandamentos são princípios éticos que faz parte da lei moral de Deus. Ali
as leis morais de Deus que foi dado para Moisés lá. Então aquilo que era pecado lá na época continua sendo na ética cristã e na moralidade cristã. Ó, os 4 primeiros evangelhos, o que diz? Os 4 primeiros tratam da relação do homem para com o Criador. A adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta acerca do uso vão de seu nome e a sacralidade do tempo. É isso mesmo? Sacralidade do tempo. Está escrito em Êxodo, no capítulo de número 20 e o versículo de número 1 ao 11. Tá certo? E o versículo de número 1 ao 11. Sacralidade do tempo. Muito bem. Olha, e os 6 últimos mandamentos, o que refere? Os 6 últimos mandamentos refere à relação do homem com o próximo. Então não é a relação do homem para com Deus, para com o Criador, mas a convivência, a relação nossa, o relacionamento nosso do homem para com o homem, para com o próximo, o nosso próximo. E o que é isso? Isso diz que nós devemos honrar os nossos pais e as nossas mães, devemos zelar pela integridade da vida, ou seja, não matar, é o que está escrito lá, não matarás, não matas, tá certo? E repúdio ao adultério, está dizendo para não adulterás, proibição aos furtos, está dizendo para que não furtará, a mentira e a cobiça, está dizendo para não cobiçar a mulher do próximo, e a mentira está dizendo para que não venha a dizer falso testemunho, então fala da mentira, tá certo? Então tudo isso está escrito lá no Êxodo, no capítulo 20, do versículo 12 ao 17, tá certo? Capítulo 20, do 12 ao 17. Jesus ensinou que os 10 mandamentos reúnem-se nestes 2: amarás a Deus e amar o próximo. Mateus 22, do 37 ao 39. Então, amarás ao Senhor teu Deus de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso que devemos fazer para agradar a Deus. E isso não foi estabelecido agora. Isso foi estabelecido lá no princípio. Era pecado lá quando essas coisas não aconteciam e continua sendo. Muito bem. Os profetas, segundo subtópico aí. Olha, os profetas. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais. Abarcando as esferas morais. Vamos comentar aqui alguns desses versículos que está aqui escrito. Jeremias, deixa eu ver se é Jeremias o primeiro que vem. Sim, olha, Jeremias do capítulo 17 e o versículo 1. Vamos ler. Jeremias, capítulo 17 e o primeiro versículo. Olha o que está escrito nesta passagem bíblica. Vamos ler apenas o versículo de número 1. A referência vai até o 11. Vamos ler o versículo 1, que diz assim, olha: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com pontas de diamante, gravando na tábua do teu coração e nos ângulos dos teus altares. Olha, o que é isso? O profeta estava falando da situação ética e ética de Israel sobre o pecado. E isso é abominável aos olhos do Senhor em qualquer nação, em qualquer época. Então, é pecado? Estava falando de Israel, estava falando que Israel tinha sido levado cativo por causa do pecado e que o pecado tinha sido gravado no coração
do povo de Israel como um ponteiro, como um diamante. E isso estava em todos os ângulos, e tinha atingido também até os altares. E isso é pecado, era pecado lá, continua sendo. Está falando da nação de Israel. Olha, o segundo tópico aqui, olha o que fala aqui, aqui olha, em Malaquias, no capítulo 1 e o versículo 6. Malaquias, capítulo 1 e o versículo 6. Olha o que está escrito. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Esta referência bíblica, você pode estar lendo até o versículo de número 14. Mas especificamente aqui no versículo de número 1. Está dizendo aqui, o profeta também aqui está falando, fala de honra. E isso também quem não o faz é abominação ao Senhor, em qualquer povo e época. Então, isso era pecado lá? Honrar? Se não honrasse o pai, se não honrasse a mãe, e se a gente desobedecesse, e se a gente não desse ouvido, e se a gente não respeitasse, se ele é pai, onde está a honra uma vez que não honramos? Então é uma pergunta. Então, se era pecado lá, continua sendo hoje. E hoje não, nós vemos aí, a sociedade muda. Como nós comentamos no início, né? As coisas mudam, parece que não tem mais sentido isso. Olha o que está escrito em Isaías, no capítulo de número 58. Estou comentando apenas o primeiro versículo para ganharmos tempo, né? Porque nosso tempo é pequeno, é curto, e não podemos estender muito. Mas olha o que diz Isaías no capítulo 58 e o versículo de número 1. Olha, está dizendo assim, olha, capítulo 58, todo o capítulo 58 é uma referência para você estar lendo, refletindo nessas ordenanças. Mas olha o que diz o versículo 1. Olha, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a cidade de Jacó os seus pecados. Mais uma vez, o Deus Trino usando o profeta aqui, né, dizendo assim, olha, clama em altos pulmões e anuncia ao meu povo suas transgressões, as transgressões de Israel, as transgressões da casa de Jacó, as transgressões que o meu povo tem cometido, né? Quais eram essas transgressões? O pecado. E isso também, olha, o profeta fala de hipocrisia daqueles que se transfiguram, fazendo gesto de santidade, e isso também é abominável ao Senhor em qualquer povo e época. Se vocês continuar lendo aí, amado irmão, continuar lendo esse versículo, está tratando aqui de uma situação, a observância ao jejum. Aqueles que jejuavam e iam para as praças públicas e dando demonstrações de santidade. Está falando aqui daqueles que não têm cuidado com o próximo, daqueles que não têm cuidado com a observância da palavra de Deus. Então ele ainda diz assim, olha, no versículo 6, no versículo de número 5 do capítulo 58, seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinzas? É uma pergunta, ele está falando. Aí ele está dizendo, chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? É outra pergunta. Aí o versículo 6 diz assim, porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura não é este também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados?
e vendo-o nu, o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Então ele dizendo assim, é outra pergunta. Ele tá dizendo, não, porventura, não essas coisas que vocês deveriam fazer, em vez de ficar dando demonstrações de santidade no meio da população, cantando trombeta? Então, isso era pecado lá, quando Deus falou com Isaías, e continua sendo pecado aqui hoje. Continua sendo a mesma coisa. Então, o Deus Trino não muda. Olha, e em Joel, no capítulo 2, e o versículo de número 28 ao 32, em Joel, também nos traz uma referência sobre a promessa do Espírito Santo. Sobre a promessa. Então, como que virá o Espírito Santo? A Bíblia diz que viria mediante obediência. Mediante uma obediência do povo de Deus. Uma vez o povo santificado, Deus se manifestaria. E se isso não acontecesse, como que Deus pode manifestar? E aqui também, aqui o Senhor faz uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Este derramamento diz respeito a todo aquele que observam estes preceitos. Todo aquele que observa estes preceitos. Era aqueles que eram cheios do Espírito Santo, que foi concedido lá na promessa de Joel, que cumpriu no dia de Pentecostes, todos aqueles estavam diante de Deus, voltado para uma adoração verdadeira. E também continua sendo nos dias de hoje. Na medida que nós buscamos, a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então o apóstolo Paulo faz essa menção, buscar os melhores dons. E uma vez que esta busca vem com reverência, buscar com sabedoria, buscar como adorador, isso é derramado por Deus. Deus não pode se manifestar em qualquer um, porque a própria Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e uma vez sendo templo, preciso de reservar isso para ele. Muito bem. E o terceiro subtópico, os evangelhos. Os evangelhos são as boas novas de Cristo. São as boas novas de Cristo. A mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo aos arrependimento, renúncia ao pecador, oferta de perdão, esperança e salvação e santidade de vida. Uma vez que esta palavra é pregada, é a santidade de vida. Esta imagem aí, representando aí pessoas, crianças, né, sendo ministradas. Sim, uma vez elas ensinadas desde pequena, a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para que quando cresça não se desvia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é a função do evangelista, pregar boas novas. Olha, os seguidores de Cristo são convidados a viverem as doutrinas do Evangelho e a adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Aqui deve ser ensinado às crianças desde pequena a manter um estilo de vida com moral e ética cristã. Nas nossas igrejas, estas coisas são ministradas, são pregadas, são ensinadas. Nos nossos cultos, escola bíblica, são ensinadas essas coisas às crianças e aos adultos também. Por quê? Porque nós devemos viver o Evangelho de Cristo, tá certo? Aí, viver em Cristo e estar pronto para renunciar, sempre viver e prontos para renunciar. Quarto tópico aí, subtópico, o Sermão do Monte. Olha, este sermão contém princípios de mais alto ideal moral. Olha, neles são reveladas a ética e a moral do reino de Deus, em questão como a ira, o adultério, o divórcio, o julgamento, a vingança, o amor, tá certo?
Então tá aí as referências bíblicas, Mateus capítulo 5, versículo 22, 28, 32, 37, 39 e 44. O Senhor Jesus falando aí, né, aí no finalzinho aí do Sermão do Monte. Também aborda a esmola, a oração. Falamos agora, acabamos de falar sobre isso aí no capítulo 58 de Isaías, tá certo? E os jejuns, Mateus capítulo 6, versículo 1, 5 e 16, passando pela questão do prejulgamento, tá certo? Dos falsos profetas e dos alicerces espirituais, onde o Senhor nos fala sobre a casa espiritual onde devemos ser edificada. E ele dá uma referência sobre a casa edificada sobre a areia, onde vem a chuva, vem o vento, e ela facilmente seja destruída. Onde, uma vez edificada em rocha, ela não será abalada. Tá certo? Então, aqui, amados, nós temos aqui um ensinamento profundo dessa ministração de Cristo aqui no Sermão do Monte. Olha, o Sermão do Monte está para os cristãos como o Decálogo está para os judeus. O que é isso? A bússola do cristão é a Bíblia. Em especial aqui no Sermão do Monte, neste tópico, dizendo que assim como está esses ensinamentos do Sermão do Monte para nós cristãos, está para os judeus. Os judeus, eles seguem à risca os 10 mandamentos. Eles são os únicos povos, né, que realmente eles crêem no único Deus. Tanto é que eles esperam até hoje não crer no Filho. E eles ainda esperam o Messias até hoje. Virá um dia, segundo a Bíblia, que eles irão crer, mas eles não creem ainda na revelação. Por isso, nosso Senhor convida a seus seguidores que priorizem o reino de Deus e a sua justiça. Devemos priorizar o reino de Deus, a sua justiça, capítulo 6, versículo 33 de Mateus, onde fala ali sobre sobre as riquezas, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrompe, onde os ladrões roubam, mas devemos juntar tesouro no céu. Está falando da justiça de Deus, onde lá não há traça e não há ladrões para roubarem. Muito bem. E a quinta parte aí do subtópico, o quinto subtópico desse segundo tópico, vai falar sobre as epístolas paulinas em geral. Aqui é um resumo geral. Nós dizemos o seguinte: as epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus. E aí tem aí Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 2, vai falar aí sobre a adoração, sobre o culto racional que devemos prestar, um culto racional, para que este culto seja agradável e que o Deus Trino receba, tá certo? Hebreus capítulo 13, versículo 7 ao 17, também vai estar falando como o Estado, Hebreus capítulo 3, versículo do 1 ao 7, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 17, e a relação que nós devemos ter também com o próximo, Romanos capítulo 3, do 8 ao 10, 14 do 1 ao 12, tá certo? E 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 24. E vai falar sobre a injustiça social. Aí Tiago, né, essas referências, além lá de Isaías, que nós lemos aí, capítulo 58, onde vai falar. E mais as referências aí que os amados irmãos podem estar pegando aí na sua leitura bíblica. Tiago capítulo 2, versículo do 1 ao 13, Tiago capítulo 5, versículo do 1 ao 6, a questão da sensualidade, da sexualidade cristã e do casamento, tá certo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 24. Todas essas referências bíblicas, amados, são ensinamentos das cartas paulinas, das epístolas paulinas em geral, onde está tratando destes assuntos. Se os amados irmãos observarem, podem buscar nesses ensinamentos e vocês vão verificar que isso foi
era pecado desde lá do início e continua sendo, continua sendo. Então, não existe relativismo no meio cristão. Ou é ou não é. Não existe relativismo. O povo quer realmente relativizar tudo, mas o Deus Trino, ele é imutável. Tópico 3, nós vamos falar sobre chamados a viver eticamente. Chamados a viver eticamente. Olha, o tópico 3 também está dividido em 3 tópicos, e não em 5, e não em 4, como os dois primeiros. Aqui apenas 3 subtópicos. Olha, nós vamos falar sobre não cobiçais as coisas más, não vos torneis idólatras e não nos prostituamos. Muito bem. Cobiça as coisas coisas más. Olha o que fala aqui. Os israelitas foram reprovados por Deus, foram observados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para a nossa advertência, pois as Escrituras diz acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Olha, os perigos éticos, quando se trata de ética cristã e moral, a moralidade cristã, não é que nós queremos sermos melhores. Não, nós temos que ser melhor. A Bíblia diz que temos que ser melhor. Temos que ser diferente. Esse melhor não é a gente querer ser melhor do que outro. Não, nós temos que ser melhor do que o mundo para Deus e não para o mundo. Para Deus. É Deus que tem que ver isso em nós. Temos que fazer as coisas para Deus. Tá certo? Sempre melhor. Por quê? É para Deus que nós temos que fazer. É Deus, nós precisamos da graça de Deus para nós alcançarmos a salvação e termos a direção, a nossa vida direcionada à mansão celestial. Então é para Deus que temos que fazer. Muito bem, olha, Paulo adverte a igreja de Coríntios a não incorrer no pecado da cobiça. Capítulo 10, versículo 6 de 1 Coríntios. No deserto, os israelitas cobiçaram o que lhes fora proibido e por isso sentiram saudades do Egito. Números capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Infelizmente, ainda hoje, pseudo-cristãos cobiçam os prazeres do mundo. Assim, preferem o hedonismo e a escravidão do pecado a cumprirem a lei moral do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Está aí os israelitas aí nessas 3 fotos aí, ó. Essas 3 imagens. Esta primeira imagem, olhando aí a sua esquerda, na parte superior do vídeo aí, à esquerda, nós vemos aí eles sendo apanhando, tá certo? Sendo escravizados. Nós vemos aí um maioral aí dos egípcios aí, judiando deles, tá certo? Aí, ao caminhar no deserto, só porque lá estavam passando por algumas dificuldades, eles começaram a lembrar dos alhos, segunda foto aí, dos alhos e das cebolas do Egito. E é um perigo, amados, quando nós olhamos para trás, quando nós ficamos lamentando. Isso é pecado de murmuração. Uma vez que nós murmuramos, perdemos a bênção. Esse povo ficou 40 anos no deserto. Uma viagem que demorava 40 dias, eles ficaram 40 anos por causa da sua desobediência. Terceira foto aí, uma mesa farta, na qual isso aí
dava prazer. A mesa farta deles. Lógico, dá prazer. Quem não quer estar sentado numa mesa farta? Mas nem sempre a fartura na qual estamos vivendo, ela pode ser maldição. Pode ser maldição. Como isso, irmão Edson? Como isso que pode ser maldição? Pode ser porque se de repente eu fico olhando para aquele momento, lembrando no passado, uma vez que o passado foi criticado e foi observado como abominação a Deus, então isso não reflete bem na vida atualidade do cristão. Muito bem. E o segundo subtópico: não vos torneis idólatra. Outro pecado que Israel cometeu. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, os israelitas se cobriam adorando um bezerro de ouro. Tá certo? Aí, enquanto Moisés subiu para orar a Deus ao monte, para buscar a revelação da palavra, onde Deus dá a Moisés lá as tábuas da lei, eles simplesmente desesperaram e adoraram o bezerro de ouro. O ato de idolatria não consiste apenas na adoração a uma imagem. Olha, falsos cristãos desprovidos da ética das escrituras adoram o dinheiro e os bens materiais. A Bíblia chama esse pecado de idolatria, adoração ao dinheiro. Colocar o eu posso, o eu faço, o eu sou capaz na frente, onde construi, nessa terceira foto aí, terceira imagem, construindo altares para si, adorando, nesta foto aí, uma representação do dinheiro como um Deus, como um Deus dele, porque posso comprar. Então precisamos ter cuidado. É pecado ter dinheiro? Não, não é pecado. O que não podemos é adorá-lo, porque só o nosso Deus é que pode ser adorado. Muito bem. Terceiro subtópico está falando sobre a prostituição. Não prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 8. A lista das obras da carne: prostituição, impureza, laxiva. Muitos em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade. A palavra nos ensina que é preciso convencer o nosso corpo irrepreensível. É preciso conservar, preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e o versículo 19, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Olha, nesta primeira imagem, quando fala que a maldição, a prostituição, provocada pela prostituição, é abominável, porque Deus repugna isso, a luxúria voltada para este processo da prostituição. Olha, esta segunda imagem, nós vemos aí que esta mulher, uma vez a Bíblia diz que ela considerada pega em ato de adultério, que ela foi aos pés de Cristo e pôde obter perdão, tá certo? Então isso é uma alusão à misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, uma vez na imoralidade, não fique para sempre. Recorra a Cristo, porque ele tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Tá certo? A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. Uma vez conservar o nosso corpo irrepreensível, o Senhor
poderoso para nos justificar diante de Deus. E a Bíblia diz que ele não lembra mais, ou seja, ele joga no mar do esquecimento as nossas práticas erradas do passado, tá certo? Mas isso precisa de arrependimento. Muito bem, chegamos à nossa conclusão, a conclusão do nosso trabalho neste dia de hoje. Olha, a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral do cristão. Então, a Bíblia, o cristão vive o que está escrito na Bíblia. Esquece relativismo, esquece o achismo, esquece o mundanismo, esquece a vida materialística, as pregações judaizantes, os objetos sagrados. Esquece isso, amado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia é o fundamento. A Bíblia é o fundamento ético do cristão, ético e moral. Tá certo? Muito bem. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Segundo a Timóteo capítulo 3, versículo 16. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Ou seja, em tempos de ataques ideológicos, em tempos de achismo, em tempos de cultura de nova era, dos últimos acontecimentos, das coisas momentâneas. Nesses tempos trabalhosos e difícil, a igreja não deve furtar-se, ou seja, ficar calada. A igreja não deve acobertar, ser conivente com isso e deixar de ser o sal da terra. A igreja é o sal da terra. A igreja é que salga, é que dá o gosto, o tempero para esta terra. E também a igreja não pode deixar de ser a luz do mundo. Em plena situação, a igreja precisa ser diferente. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde, nos livra dos ataques deste presente século. Que nós vivamos a nossa vida consagrada ao Senhor, para que esses ataques não venham trazer prejuízos para a nossa vida cristã. Que Deus em Cristo abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.